Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Fraternidade Espírita Irmão Milanês. É com muita alegria, né, que nós podemos nos reunir hoje aqui, né, para acolher as mensagens do Cristo, oportunidade de reflexões. E graças a Deus por essa chuvinha abençoada, né? Nós sabemos que o alto está sempre atento às nossas necessidades. Nós agradecemos, né, o cuidado que Ele tem conosco, de estar preparando para que tudo possa ser conduzido da melhor forma possível. Não é mesmo? Então o trabalho segue com Jesus. Nós vamos então nos silenciarmos, elevando nossos pensamentos, serenando as nossas emoções e agradecendo a Deus Pai de infinito amor, a Jesus, o nosso divino terapeuta, aos mentores dessa casa, todos os trabalhadores do alto que nos amparam, venham conosco nessa caminhada. Que neste encontro, todas as tarefas, todos os seus trabalhadores possam sentir o amor do Cristo nos conduzindo. Que o Senhor inspire, intua a nossa palestrante e que possamos manter os nossos corações serenos para acolher as tuas lições, ó Jesus. Que assim permaneçamos no teu amor, sendo instrumentos de tua paz, onde quer que estejamos. Amém. Então nós vamos chamar a Jaqueline, né, que vai falar para nós sobre o Natal no Lar Espírita. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, encarnados e desencarnados, que hoje tem mais desencarnado que encarnado que nasceu. Natal no Lar Espírita. O tema é interessantíssimo, porque todo mundo tem Natal, né? Agora, o lar de todo mundo vai ser Natal. Até os que não querem ter Natal vai ter. Né? Porque o Natal, na verdade, vem para todo mundo. Vem para um ou outro. O que é Natal? Natal significa natalício, vem de nascimento. Nascimento. O nosso mundo, o nosso planeta que nós vivemos, como tudo, nasceu. Dizem os autores espirituais, no livro A Caminho da Luz, não sei se alguém já leu, no livro A Caminho da Luz tem duas reuniões, eles falam, em que vários Cristos se encontraram. E aí você vai falar, vários Cristos? Tem mais de um Cristo? Sim. Cada planeta do universo tem um Cristo a guiar aquele planeta, a governar aquele planeta. Por isso os Cristos são chamados governadores dos planetas. O planeta Terra tem o seu governador. O nome dele é Jesus. Não houve eleição para eleger quem seria ele, não. Jesus vai não sei quem, não. Ele sempre foi o nosso governador. Portanto, Jesus sempre esteve conosco desde o nascimento do nosso planeta. Então, é Natal desde sempre. Desde que o nosso planeta foi criado, é Natal. Por que eu falo isso? Porque o Natal do Lar Espírita, ele precisa parar de ser interpretado como um menininho, pequenininho, na manjedoura, de bracinho aberto, um cavalinho, uma vaca, né? Uns capítulos, um galo, etc. Uma estrela, 3 reis magos. Claro que também é isso, essa imagem do Natal que todo mundo coloca, não é verdade? Que na casa de todo mundo, praticamente, que é cristão, tem um presépio,
uma árvore de Natal, né? Alguns têm muitos presentes, outros têm pouco, outros têm nenhum, um peruzinho em cima da mesa, né? Mas o Natal do lar espírita, ele tem que ser melhor interpretado, melhor compreendido. Porque, gente, essa lembrança do menino na manjedoura é linda. Essa lembrança é linda. Mas o menino da manjedoura também é o governador espiritual deste planeta. Então ele não é o menino da manjedoura mais. Nunca foi só o menino da manjedoura. Em determinado momento do nosso planeta, o menino da manjedoura teve que vir e interferir porque a coisa estava meio complicada. Aí o pai disse a ele: chegou a hora de você se manifestar diante das pessoas em corpo físico. Porque eles estão entendendo meio mal, ou melhor, não estão entendendo nada. Como é que tem que ser guiado esse planeta. Porque Jesus sempre esteve. Você pode pegar, vamos supor, no Evangelho de João fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo sempre presente. O Verbo sempre foi Jesus. O Verbo sempre foi Jesus. E no livro Caminho da Luz a gente percebe isso. Que Jesus pega um pedaço do sol. Isso não é bem metáfora não, tá? Isso literalmente foi um pedaço do sol. E transforma naquela bola de lava incandescente que todo mundo já ouviu em ciências, né? Quem estudou ciência na escola sabe que o mundo no começo era uma bola incandescente. Que, com o passar dos milênios, foi se resfriando. Aí uma parte virou água, outra parte, com o tempo, virou a parte terrestre. Né? Surgiram as primeiras vidas, né? Que eram as amebas, eram os protozoários, era, né? Aquela linguagem toda da ciência que a gente conhece. E aí foi passando o tempo, daquela bola começaram a surgir os anfíbios. Todo mundo sabe o que é anfíbio? Aqueles que vivem na água e na terra. Então, os primeiros seres do nosso planeta, eles saíram da água e foram para a terra. Por isso que eles chamavam anfíbios. E eles tinham a oportunidade de viver na terra e na água. Mais tarde tiveram os seres, a sua parcela evolutiva, e vieram habitar a terra. Aí ficaram só os que habitaram, só os que habitam a terra também. Né? E nós fomos aparecendo aos poucos aqui, nos bilhões de anos, 2 bilhões e 600 mil anos que o nosso planeta tem. Né, gente? É muito assim. Então, desde então, você pode falar que havia Natal, porque Jesus sempre esteve aqui. Foi ele que fez o planeta. Não adianta se achar que veio o Espírito do nada, lá do céu, a estrela que a gente mostrou, ele veio e habitou o corpo físico de um bebê na manjedoura. Isso não cabe mais no lar espírita. Claro, não vamos parar de pôr o presépio em casa, não, porque é uma interpretação linda no momento de Jesus. Mas o Natal no lar espírita, ele precisa ser racional. O espírita de verdade, todo mundo que está aqui é espírita, né, gente? Senão ia estar lá na missa, ia estar lá no culto do pastor. O espírita de verdade precisa ser racional. Além de ser sentimental, o espírito precisa ser racional. Ele precisa começar a entender as coisas. Não pode só fechar os olhos e dizer assim, não, eu quero acreditar em Papai Noel e quero acreditar que Jesus está pequenininho no Natal. Não está. Jesus continua sendo o governador espiritual do planeta, continua grandioso, continua humilde como sempre. Ele não é grandioso como nós, porque os seres humanos, quando se tornam grandiosos, eles acham que já dá para perder a humildade. E não, viu? O que Jesus disse? Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. Tem esse negócio de querer ser primeirão, não ter primeiro, não, porque já tem dois segundos na barata, entendeu? Não tem. Então, eu vou começar aqui com vocês com um texto do companheiro Emmanuel. Por quê? Porque Emmanuel traz para nós um Natal parecido com esse que eu estou falando, que é o Natal espírita. Tá?
eu vou passando pelos parágrafos, fazendo a compreensão, tá certo? Meditando o Natal, Emmanuel é aquele espírito que se manifestava através da psicografia do Chico Xavier. Ele era praticamente o anjo guardião de Chico Xavier. Então, Emmanuel tem uma capacidade muito grande de explicar para nós aquilo que nós precisamos saber para sermos racionais, tá? Para entendermos como é realmente o Natal dentro de um lar espírita, dentro do meu lar, tá? Porque senão eu vou disparar, comer peru, comprar presente de Natal, encher o shopping, etc, etc, e não vou conseguir entender o significado real do Natal, especialmente dentro da minha casa, que é o lar espírita. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação e da morte, vemos Jesus preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte Madalena em mensageira da luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o Evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agaça com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo, do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje amparando-nos e redimindo-nos dia após dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemos-nos à sua obra de amor e luz, tomando como marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude de Jesus para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Então, Emmanuel traz esse texto para nós. Que livro está escrito? Este livro chama-se Antologia Mediúnica do Natal. O que acontece que Emmanuel traz isso para nós? Porque Emmanuel vocês viram aqui que ele fala de cruz, ele fala de muita coisa, ele não fala exclusivamente da manjedoura, né? Porque nós é assim, na Páscoa nós ressuscitamos Jesus, na sexta-feira da Paixão nós matamos, no Natal nós renascemos ele, né? A gente faz por Jesus o que a gente quiser, um brinquedo, né? Jesus, nas ocasiões especiais, é aquilo que a gente quer que ele seja, não aquilo que ele é verdadeiramente, tá? Então, na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Olha que coisa. A gente, quando está exaltando o Natal, isso tudo que eu falei, né? Ano de Natal, ceia, a gente põe Jesus na missão. Só que a gente vai dar uma briga ali, Jesus já está próximo lá embaixo. Porque é um Jesus que está de acordo
com o nosso momento de vida. Mas a gente tem que entender que o governador espiritual do planeta está conosco todo o tempo. Todo o tempo. E se ele está conosco todo o tempo, é porque ele confia que a gente um dia vai se tornar criatura perfeita. Porque quando Deus nos fez, ele nos criou para quê? Para sermos perfeitos. Tanto que um dia Jesus fala assim: sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. Claro, eu não vou me meter a querer ser perfeito como Deus, porque, gente, essa é brincadeira, né? Eu querer isso. Mas o que Jesus traz para nós, essa confiança que ele traz, é de que ele fica conosco até que a gente não precise mais dele. Por isso que ele fala assim: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus afirmou isso quando ele ia deixando o corpo físico aqui, ele falou para os apóstolos: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Por quê? Porque no fim dos tempos, gente, não é, eu repito várias vezes, não é o apocalipse, não é o mundo acabando, não é o dia que você morre, o fim dos tempos. O fim dos tempos é o fim dos tempos de aprendizado até que você alcance a sua perfeição. Então, até você ser perfeito, ele está com você. Não adianta você achar que não está, porque ele está. Entende? Então, esse primeiro parágrafo que Emmanuel traz para nós, pode falar de Jesus nascendo à vontade, mas não esqueça que Jesus já nasceu e nunca ficou pequenininho assim, igual a gente acha. Ele sempre foi grandioso, então ele está sempre conosco. Aí ele fala assim: não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Essa comunhão com os anjos não é Jesus comendo panetone com os meninos de asa lá no céu, não. Porque anjo também, gente, anjo não é aqueles seres com asinhas, etc e tal, não. Anjo, eu não sei quem assistiu o filme de Maria de Nazaré, eu achei meio louco, Maria, mas Você assistiu mesmo? quando eles põem Jesus lá, José lá no alto do telhado, pegando fogo, e taca Jesus para Maria, aquela coisa toda, aí eu já comecei a achar que eles exageraram um pouco. Mas o anjo mesmo, que é demonstrado ali, ele realmente é um anjo humano, é um anjo sem asa. Porque, gente, ninguém tem asa no céu. Ninguém precisa de asa para voar, né? Nós sabemos disso. Quem usa asa para voar é passarinho mesmo, pombinha, né? Águia. Agora, os seres humanos, as asas nossas são as asas bem equilibradas, que muitas vezes Emmanuel traz nas obras dele, que é o sentimento e a razão. E essas duas asas, sim, nos equilibram, nos levam à perfeição. Porque por toda vez que eu estou me trabalhando para me equilibrar, eu estou trabalhando a minha razão e o meu sentimento. Essas são as asas que um ser humano em evolução precisa de ter para acompanhar aquilo que Jesus propõe, que é a perfeição. Certo? Então, nós não vamos entender que Jesus estava lá comendo panetone com os anjos de asinha de passarinho, não. Jesus estava conversando com eles. Nós podemos até citar esse momento aqui, o Encontro dos Cristos, que você vai ler no caminho, no primeiro capítulo do livro Caminho da Luz, de Emmanuel. Jesus está lá conversando com os Cristos e falando da criação do nosso planeta. E Jesus fala: olha, vai ter um momento que eu vou ter que ir pessoalmente para poder explicar direitinho tudo que nós precisam aprender, né, gente? Porque nós passamos por uma grande história da nossa existência em que teve um momento que a gente deixou o mal ficar muito mais ostensivo do que o bem, né? A gente sabe, antes de Moisés chegar, os homens podiam ter 5, 6 mulheres, quantas que ele conseguiu sustentar, né? As pessoas, estou com raiva de você fez isso, vou lá e já estou dando 5 facadas, não sei, tiro sua vida, né? A gente vê os filmes dos bárbaros. Gente, vamos tomar aquela cidade lá para nós? Aí chega lá, põe fogo na cidade, quem viveu vai ser o escravo, e era assim. E a humanidade seguiu essa trajetória, em tomar
prevalecia em relação ao bem. Aí Jesus, quando estava lá com os cristos, né, com os anjos chamados, nessa comunhão, ele falou: olha, eu vou ter que ir pessoalmente, porque eles não estão conseguindo se virar sozinhos. Meus menininhos não estão conseguindo se virar sozinhos. Eu tenho que ir lá ensinar direitinho pessoalmente. E aí é aquele momento em que realmente ele começa a se preparar. Ô, gente, por que ele começa a se preparar? E aí eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre a mãe dele. Aquela, não é aquela do filme, não. Ela estava linda, mas Maria de Nazaré, quem leu o livro que Miramês escreveu? Maria de Nazaré. No livro Maria de Nazaré, conta-se, me fala se eu estou errado, 4.000 anos que Maria conseguiu chegar aqui, não é isso? Maria foi descendo de plano em plano. Olha para você ver, a elevação do Espírito de Maria, mãe de Jesus. Quem traz é Miramês. Depois vocês pegam o livro ali na biblioteca e lê. Maria foi descendo de plano em plano. Consta-se que levou quase 4.000 anos para poder chegar aqui e habitar aquele corpo preparado para Maria. Porque no próprio livro fala que se assemelharia a, vocês imaginam a represa de Furnas tentando passar dentro do cabinho do celular. Isso está muito. A capacidade daquele Espírito, Maria, a sua potência de bondade, de tudo que você pensar em questões de perfeição, eram tão grandiosas que ela teve que ir se rebaixando até que o Espírito dela ficasse um pouquinho fosco para conseguir habitar um pouquinho desse físico. Senão ele explodia esse corpo. Na mesma hora em que ele entrasse no corpinho de Maria, ele explodiu isso. E vocês imaginam de Jesus então? Então a gente sabe que o preparo de Jesus ou seria muito antes do de Maria, ou Jesus não teria o mesmo tipo de corpo físico que o nosso corpo físico, porque ele realmente não ia. Se o de Maria, que é a mãe dele, que é um espírito puro, porém não no potencial de Jesus, precisou desse tempo todo, vocês imaginam de Jesus. Então é por isso que os profetas, porque a gente sabe que Isaías, muitos anos antes, previu que Jesus viria, concorda? Outros livros do Antigo Testamento previram que Jesus viria. Os nossos irmãos judeus até hoje não acreditam que Jesus veio. Né? Por quê? Porque seria essencial a presença de Jesus entre nós. Entende? Então aquele Jesus que por certo momento ficou na manjedoura, exprimindo para nós que ele nasceu por um motivo muito especial, aquele momento sim, fica gravado nas nossas mentes, mas a nossa responsabilidade como espírita é não diminuir Jesus ao tamanho de uma criança. É sempre dar a ele a proporção que ele realmente tem, a grandeza que ele realmente tem. Então no lar espírita, o Natal de Jesus é o Natal que se vai se converter na confiança que Jesus tem em nós. Em que sentido? Quantas pessoas passam fome ainda? Quantas pessoas passam fome do espírito? Quantas pessoas passam fome do corpo? Quantas pessoas estão perdendo suas casas na chuva? Quantas pessoas estão nos hospitais? Quantas pessoas estão nos presídios? Quantas pessoas estão com depressão? Quantas pessoas estão se suicidando? Quantas pessoas estão abortando? As pessoas hoje estão com o coração assim, no Brasil, né? Esse vídeo horroroso lá. Exato, houve um desencarne coletivo que tocou todo mundo, né? De mais de 30 pessoas faleceram no acidente. Então, quantas pessoas estão, né, sofrendo as perdas dos seus entes queridos? Então, este Natal para nós, ou qualquer outro dia, é dia de um nascimento diferente. Na casa espírita, Jesus tem que nascer a toda hora em nós, através de despertamentos da nossa consciência. Despertamentos da nossa
caridade, os pensamentos da nossa solidariedade, de pensar que todo momento é hora de renascer junto com Jesus, porque Ele confia em nós. Por isso, que da manjedoura, da simplicidade e alegria, a cruz da renunciação e da morte, vemos Jesus preocupado com a recuperação das criaturas. Então houve uma trajetória do menino na manjedoura e do menino na cruz. Entre esses dois momentos houve 33 anos. Houveram 33 anos de um Cristo preocupado com o nosso bem-estar. Ele não veio aqui para o bem-estar dele. Ele já tem bem-estar de sobra para ele, concorda? Ele é filho de Deus. Ele está com Deus, ele está com os anjos. Então esses 33 anos que ele passou aqui é que tem que ser interpretado por nós quando a gente fala em Natal. Não o momento da manjedoura, não o momento da crucificação, mas aquele trecho entre a manjedoura e a crucificação, que foi um evangelho. Você sabe o que significa evangelho? Você vai falar, é um livro. Não é. O livro está escrito o evangelho de Jesus, ou seja, a vida, as ações. Isso é evangelho, ações. Você pode ter um evangelho inteiro dentro da sua cabeça, saber de cor e salteado, mas se você não pratica o evangelho, isso daí não faz diferença nenhuma na sua evolução. Nenhuma. Porque são ações que fazem diferença na nossa evolução. Não são palavras. Sabe? Claro que você não vai deixar de estudar o evangelho, porque eu falei isso. Porque o evangelho, o que ele é? Ele é... Pode falar. Eu vou falar mais ou menos, quando eu passei a estudar o Evangelho, aí eu fiz tempo, que eu precisava arrumar um trono, que eu precisava mudar minha maneira de ser, que eu precisava desejar para os outros o bem que eu quero dizer assim. E o Evangelho, ele me ajuda nisso aí. Ele me ajudou eu saber sobre os espíritos humanos, sobre Edivaldo Franco, que tem a mentora dele, né? Sim, e por aí a gente vai. Sim, porque o Evangelho, as obras dos Espíritos, eles nos guiam. Eles nos guiam. Por quê? Todo mundo precisa. Aqui, Jesus sempre nos chamou de ovelhas, concorda? Ovelhas precisam de pastor, senão cada um vai para um lado. Senão cada um vai para um lado. Então o pastor trouxe para nós esse guia que é o Evangelho. Quando a gente sai dele, a gente costuma ficar mal, a gente deprime, a gente fica irritado, a gente fica nervoso. Quando a gente não ora, muitas vezes o nosso dia não fica assim daquele jeito. Por quê? Porque quando Jesus, isso eu sei que todo mundo aqui já viu, quando ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos da videira. Você sabe o que é uma videira? Uma videira é um pé de uva. Jesus sempre colocou isso. E em todas as obras espíritas, vocês vão ver lá que tem um ramo de videira. Já viram? Mas no Espiritismo, nos Espíritos, tudo tem uma videira ali. Por quê? Porque aquilo ali somos nós, aquele raminho. Por isso que Jesus fala, vocês os ramos. Mas vocês já viram? Se eu quebrar um ramo daquela pé de uva que está ali, o que vai acontecer com ele? Ele morre, ele seca. Por quê? Porque ele precisa da seiva da raiz, do tronco principal, que é o tronco da videira. Jesus é o tronco principal da videira. Se nós nos desconectarmos de Jesus, a gente seca. A gente não sabe disso, mas a gente seca. Porque Jesus foi o único Espírito puro que já pisou essa terra. Foi o único, o puro mesmo, né? No último grau de pureza, porque já tiveram outros puros ali, mas não no grau de Jesus. Né? Sabe qual é o Espírito puro que mais... Eu gosto de cantar isso, que eu acho muito legal. Sabe qual é o Espírito puro que mais passeou em Belo Horizonte? Não? Chama-se Paulo de Tarso. Por quê? Paulo de Tarso adorava a Praça Alçoade, segundo umas obras que a gente leu ali. Isso. Porque Paulo de Tarso é o anjo guardião de Emmanuel. E Emmanuel é o anjo guardião de Chico Xavier. Porque todo mundo tem um espírito de
não, até os grandiosos têm anjo da guarda. E aí, como o Chico Xavier sempre estava por aí, Emmanuel vinha com eles e tal, e eles gostavam de passear pelas Soares, Paulo de Tarso e Chico Xavier. A gente fica pensando assim, truco, né? Mentira é isso. Não é. Por quê? Porque eles ficaram muito próximos de nós, né, gente? Chico Xavier nasceu Pedro Leopoldo. Durante muito tempo ele habitou Pedro Leopoldo. E Emmanuel esteve em Pedro Leopoldo e Paulo de Tarso também esteve em Pedro Leopoldo, preparando aquele grande número de obras que Chico deixou para nós. Mais de 400 livros. Então, vocês acham que eles não estavam aqui, pertinho de nós, por aqui, passeando, dando as voltinhas nas nossas casas, dando ali em nós uma injeção de ânimo todo dia? Porque a gente acha que o mundo espiritual é uma história, né, tipo São Carlinhos, que eu acho que isso é verdade. Não é tudo verdade, é tudo muito real para nós. E no lar espírita, principalmente, a presença de espíritos é muito real. A presença de espíritos dos dois lados, tá, gente? Não fica só achando que só tem anjo na sua casa, não, porque dependendo das suas atitudes, tem muito mais do que anjo ali. Mas a luz sempre há de brilhar diante das trevas, né, gente? A gente sabe disso. Então, tem treva, acende a luz. Quando você sente que você está sendo atacado pela treva, você sente quando você está sendo atacado. Você começa a ficar mal-humorado. A pessoa fala alguma coisa com você, você dá uma resposta mal-humorada. Você fica na cama e fala assim, não vou levantar hoje não. Você só quer ficar na cama. Chovendo, você vai ser quentinho, tá nem almoço, vai pedir iFood, doce. Levanta-te e anda. Isso aí é evangelho, tá, gente? O evangelho fala de tudo. Entendeu? Então, o lar espírita é um laboratório de aprendizado. É um lugar onde você vai aprender tudo que você leu nos livros, tudo que você leu no evangelho. Você vai praticar. Por quê? Porque ali está seu próximo. Quais que são as primeiras palavras de Jesus no céu? Amai o teu como a ti mesmo. Então, o primeiro cuidado começa com quem? Comigo mesmo. Por quê? Se eu me trato mal, eu vou tratar meu próximo mal. Porque o meu próximo jeito que eu me amo. Vai dar o que você tem. Se você está mal-humorada, você vai chegar ao seu próximo e vai falar, bom dia, você vai falar, de nada, está chovendo. Né? Já aconteceu de você abrir o evangelho, você viu o espiritismo, se abre assim. Você não quer aceitar o que você viu ali? Não. Eu faço isso. Eu abro, é ali que eu tenho que estar, mas eu não quero. Aí eu quero de novo, uma outra coisa mais. Até cair o que você quer. Não, às vezes eu já sei que não é assim, não. Eu já sei que eu abri, tá ali, vamos ver, vamos aceitar. E eu acho que às vezes a gente não para mensurar todo o esforço que é feito para atender essas necessidades nossas, como você disse. De todo o esforço de Maria para descer até nós. Eu li uma vez um livro, eu não me lembro, foi um dos primeiros livros que eu li, que falava que a gente pensava que a maior dor de Jesus foi o ser pregado na cruz. E que se assim fosse, todos os oncológicos, né, todos que tivessem câncer, seriam também mártires. Em função da extensão da dor, mas era um sol dentro de Maria. Ele estar aqui, era ele todo amor e a gente não retornar aquele amor para ele, e ainda toda essa redução que ele teve que se prender para conseguir estar aqui com a gente. Então existe todo um esforço, né, do universo, de Deus, de todos os espíritos, de estarem aqui nos auxiliando, nos direcionando. Nem sempre a gente mensura esse trabalho. E a gente não tem nem gratidão por isso, né, gente? Porque nós somos filhos ingratos, na verdade, né? A gente tem tudo. Ela citou a palavra câncer ali. Olha, o câncer tem sido uma doença muito recorrente na sociedade. No nosso grupo de cura, nós temos ali todos os dias pedidos. A nossa lista de câncer tem 50 nomes. Cada dia entra 1, 2 nomes da doença câncer. Eu tive alguns parentes, inclusive dentro da minha casa, que faleceram de câncer. Você vai vendo que na medida em que o corpo da pessoa cancerosa vai definhando, o espírito daquela pessoa vai se elevando.
todos aqueles que estiveram na minha casa e com todos os que tratam. Ela foi até lá no meu cura também. As pessoas chegam lá desesperadas, porque já estão numa fase difícil, já começando a quimioterapia, começando a radioterapia, mas cada vez que elas vão lá, o olhar delas está mais puro, a confiança delas em Deus está maior. Então é uma coisa impressionante. Me lembro disso muito bem do meu cunhado, por exemplo, que eu moro hoje com a minha irmã, essa aqui, que meu cunhado faleceu há 2 anos de câncer na bexiga. Ele não gostava de orar, ele achava que eu orava muito, ele achava que eu ia muito em reunião de espírita, sempre foi assim. Mas quando ele foi já, o seu corpo cada dia pior, ele me chamava toda hora para aplicar gasto nele. Porque ele já estava se purificando. Então, muitas vezes, aquilo que é um terror para nós, para o nosso espírito é um elemento de purificação. A doença funciona assim. Porque nós vivemos num mundo de expiações. O que é um mundo de expiação, gente? Expiação literalmente significa pagar dívida. Quem fica triste porque conseguiu pagar dívida, gente? Me conta, levanta a mão. Acabei de pagar meus boletos todos. Estou triste. Não. Acabei de pagar tudo, estou em paz. Porque nós que reencarnamos em um planeta de prova e expiação, a gente vem para quitar dívidas e passar por provas. Por que eu tenho que passar por provas? Na escola, por que o aluno passa por uma prova? Por que o aluno faz uma prova? Ela falou muito bem, é um teste para ver se aprendeu. Se você eu sempre falo isso sobre o teste da paciência, que é um dos que a gente menos tem, né? A gente não fala assim, meu Deus, me dá paciência. Ah, então pode esperar que vai vir um motivo para você exercitar a sua paciência, já que você pediu, tá certo? Aí começa a vir os motivos, e aí você não adianta reclamar, você pediu. Entendeu? Aí os momentos difíceis da sua vida começam a exercitar a sua paciência. Você toma bomba na hora, você sabe disso. Sabedoria é melhor. Sabedoria é equilíbrio, sabedoria é a ração. É aquelas 2 asas que te fazem alcançar a perfeição. Razão e sentimento. Você não pode decidir só pelos seus sentimentos. Você não pode seguir só pela sua razão, senão despenca. Cara, continuando o programa. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Eu vou começar falando da redenção humana. Redenção humana. O que significa redenção? Vem de redimir, vem de consertar, vem de perdoar, vem de perdoar o outro, se perdoar e ser perdoado. E por que eu preciso de redenção? Por que eu preciso de alguém tão grandioso se fazer um menino pequeno numa manjedoura para me mostrar o caminho da redenção? Por que eu preciso? Porque o meu coração é pura dor. O meu coração é pura raiva. Meu coração é puro despreparo espiritual. É pura despreocupação com o outro. É puro egoísmo. Por isso que eu preciso de redenção. Aí você vai falar, você está exagerando? Eu vou falar, não estou. Especialmente na época em que o menino se colocou na manjedoura. Ele sabia que os corações eram endurecidos demais. Que sem ele, ninguém conseguiria quebrar essa rigidez dentro dos seus espíritos, dentro dos seus corações. Porque nós trazemos essa rigidez em nós, infelizmente ainda. Sabe de qual tempo que nós temos essa rigidez? Lembra o comecinho da história que eu contei, quando Jesus fez o mundo? No começo do mundo, o mundo era fogo, mas depois o mundo era só pedra. E nós habitamos os minerais, as pedras. E nós nos acostumamos a trazer dentro de nós a rigidez das pedras. O tempo em que nós habitamos as pedras. Não éramos espíritos, éramos fagulhas de espírito e evolução. Após quem estuda evolução sabe que aquelas pedrinhas que foram se desmanchando e se tornando mimos, se tornando fungos,
foram se criando e formando os primeiros vegetais do nosso planeta. E nós estagiamos neste período de vegetais. E nós podíamos estagiar neste período enchendo o nosso coração de flores, mas nós preferimos guardar os espinhos. Nós preferimos guardar o veneno. Porque muitas flores têm veneno. Porque nós ficamos estagiando com oportunidades de passar pelo bem, aproveitando melhor o bem e passando também pelo mal, mas o livre-arbítrio nos fez escolher o mal quase sempre. E daquele estágio que nós saímos do vegetal e fomos habitar com os animais, nós podíamos ter pegado a delicadeza dos beija-flores, as cores das borboletas, mas nós preferimos a serpente que ataca. Nós preferimos o leão que morde e destrói a sua vítima quando se sente atacado e se defende matando. Porque nós estamos sempre na defensiva, concordam? Porque a gente guardou mais essa parte ruim do que a parte boa. Todas as vezes que alguém nos faz um mal, nós esquecemos todo o bem que aquele alguém fez. Concordam? Porque a gente está sempre focado na pior parte. Eu fiz o bem para a pessoa a vida toda. Se um dia eu der um bem para a pessoa vira a cara para mim e nunca mais me olha. Se esquece de todo o bem que eu fiz. Se esquece de toda a parte boa que eu tive. E só fica com a minha parte ruim. Concordam? Por que nós preferimos um Jesus na cruz do que um Jesus atuante por aí? É muito mais fácil a gente entender o sofrimento na cruz do que entender uma vida de trabalho em favor do outro. Tá certo? Então vamos tentar entender que os convites que Jesus fez para seus discípulos continuam de pé. Só que hoje não são mais pescadores. Hoje são motoristas de ônibus. Hoje são professoras, enfermeiros, médicos, professores de faculdade, professores de academia, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, donas de casa, pedreiros, engenheiros. Hoje são esses os discípulos que Jesus chama. Estudantes, crianças da escola. Por quê? Porque são pescadores, continuam pescadores, mas são pescadores não mais de peixes, são pescadores de almas. E aí você fala assim, eu não quero saber de pescar alma. Basta você amar o próximo, você está começando a pescar uma alma. Porque você está exemplificando o que Jesus pediu a você, que é o amor. O amor verdadeiro. Entende? Porque evangelho não é ação. Nós achamos que a ação é ter dinheiro para dar esmola para o próximo. E não é. A partir do momento que eu faço uma prece pelo meu próximo que está em sofrimento, eu já fiz uma grande doação do meu amor, da minha generosidade, da minha bondade. Porque todas as vezes que eu oro a Deus, normalmente Deus não manda coisa, né? Porque assim, a gente só lembra de Deus, concordam comigo, que é só na hora ruim, gente. A hora que eu vou fazer a minha prece mesmo, aquela sentida, é a hora que o bicho pegou. Aquela que eu, Deus, estou implorando, me escuta. A gente até fala para Deus, pelo amor de Deus, né? Assim, Deus, pelo amor de Deus, me escuta. Pelo amor de Deus, si mesmo. Por que acontece conosco, gente? A nossa conexão de galhos da videira, quando ela se perde, a gente só consegue se reconectar com muito esforço. E aí vai exigir disciplina. E aí não é só querer. E aí você tem que realmente fazer. E é por isso que nós estamos, às vezes, na casa espírita, quase sempre, igual nós estamos aqui hoje, né? No dia de chuva, eu poderia estar deitada na minha caminha, debaixo da minha cobertinha, assistindo meu Netflixzinho, não é verdade? Mas eu vim aqui porque o meu espírito não está bom, não. Ele está perdendo a conexão e eu preciso reconectar.
Então eu tenho que buscar as tomadas, né, gente? Porque se a tomada desligou e eu quero me reenergizar, eu tenho que caçar uma tomada. E a minha casa muitas vezes não está com a tomada. E aí que eu vou correr para a casa espírita, aí que eu vou correr buscando ajuda. Só que eu não precisava de esperar esse momento difícil acontecer. Eu podia estar todo o tempo conectado, né? E aí então, quando Jesus, né, convida a gente para a redenção humana, ele convida a gente justamente a isso, a ficar conectado o tempo todo. Não precisa ficar rezando igual maluco, dia, noite, dia. Tá certo? Eu só preciso sentir essa presença do menino da manjedoura dentro de mim o tempo todo. Mas não aquele menino da manjedoura cheio de vaca, cheio de cavalo do lado. Aquele menino da manjedoura que dedicou 33 anos da vida dele exemplificando o amor verdadeiro. Tá certo? Aí vamos lá. Jesus vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte em mensageira da luz. O que Madalena traz para nós, gente? Madalena não é só uma Madalena. Madalena pode ser uma Simone, pode ser uma Luciana, Madalena pode ser qualquer uma de nós. Quando o espírito do mal, ou seja, quando a nossa força de vontade não está suficiente para a gente vencer os desafios que a existência proporciona, e a gente começa a cair, a praticar atos que não nos fazem bem à consciência. Então o que Jesus faz neste momento? Ele se aproxima de nós e fala, o caminho vai dar para ser outro. Esse caminho não está legal. E naquele lugar onde que nós conseguimos perceber toda essa impureza em nós lá no fundo estamos escutando realmente a voz de Jesus dizendo, este não é o caminho, procura outro. E aí sim, a gente vai mais uma vez se disciplinar, porque sem disciplina a gente não consegue. O aluno indisciplinado sempre toma bomba, gente, sabe onde? O aluno que não quer aprender nunca passa de ano, porque a gente tem que querer. Eu tenho que querer ser melhor. Eu tenho que querer tirar de mim todo o egoísmo que eu ainda carrego, toda dureza, todo espinho, toda violência, todo veneno. Isso não me pertence mais, já dizia o pessoal lá do Zorro Total. Isso não te pertence. Será quem falava? Vai falar. Porque hoje, gente, nós estamos caminhando para um estágio do nosso planeta chamado regeneração. Um lugar de regeneração também pode ser chamado de apartamento do hospital. A gente estava no CTI, agora nós vamos para o apartamento. Já passou o momento em que nós íamos bater as bolas. Agora a gente já está quase volta para casa. A regeneração é o quarto do hospital. Saiu do CTI, mas ainda precisa de cuidado. Entendeu? Por isso que na regeneração não vai ter só anjo. Na verdade vai ter anjo, mas vai ter gente como nós na regeneração. Aqueles que são como Paulo de Tarso, que não fazem todo o bem que querem, mas fazem todo o mal que não querem. Esses sim são os candidatos à regeneração. Por quê? Porque a gente está no caminho ainda da perfeição. Nós ainda não somos perfeitos. E a regeneração vai contar com pessoas assim. Então vai ser bom. Você vai poder deixar no planeta de regeneração a sua casa aberta. Por quê? Não vai ter aquele que vai falar assim, olha, está aberta, eu vou lá roubar a televisão. A pessoa vai falar assim, não, está aberta e eles têm o direito de estar com a casa aberta para entrar e eu vou respeitar a televisão dele, eu não vou entrar lá e roubar a televisão deles. Porque esses aí vão estar num planeta de prova e expiação, roubando a televisão e tendo a televisão roubada, concorda? Porque não cabe. Não vai caber ainda quem tiver tendências do mal. Pode caber assim, você está lá na sua vizinha regeneração, você viu fulana? Engravidou do fulano. Mas é só esses pecadinhos assim, sabe? De linguinha, afiada, né, gente? Uns pecadinhos assim de desejar pouco mal. Não pode ser muito não. Mas é aquele que você está tentando se recuperar cada dia.
É o doente que está recuperando no quarto, não mais no CTI, tá bom? E aí, continuando aqui. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele um administrador consciente e justo. Abrindo um parênteses para Zaqueu. Zaqueu era baixinho e era rico. Você já viu que tem muito baixinho e rico por aí? Pois é. Mas Zaqueu queria melhorar. Zaqueu era um candidato à regeneração. A consciência dele vivia doendo, igual a nossa. Errava, doía. Cobrava um imposto a mais, doía. Fazia não sei o quê, consciência doía. Então ele era um cara igual nós aqui. Tudo que ele fazia, assim, que ele via que a cabeça dele não ia dar conta, a consciência doía. E aquilo perseguia ele. Então um dia, ele queria ver Jesus. Ele sabia que Jesus tirava as nossas culpas. No fundo ele sabia. Então ele queria ver Jesus. Porque ele pensava assim, não, só de olhar para Jesus eu vou melhorar. É como nós, né, gente? A gente pensa assim, só de ler a Bíblia a gente já melhorou. Só de olhar para Jesus eu já melhorei. Então Zaqueu subiu numa árvore chamada sicômoro, que devia ser uma árvore fácil de subir e aguentava o peso de um baixinho e gordinho, que Zaqueu era baixinho e gordinho, parece, porque ele comia muito, parece. E aí Zaqueu vê Jesus e achou que talvez Jesus não fosse ver. É igual nós, né, gente? A gente fica tentando ver Jesus, mas será que Jesus está me vendo? E Jesus, no meio da multidão, ele viu Zaqueu. Falou, desce aí agora, Zaqueu. Desce aí que eu vou lá, só que eu vou jantar lá hoje. E Zaqueu fica muito feliz. Fica muito feliz. Por que ele fica muito feliz? Porque ele fala, gente, uma pessoa culpada que nem eu, que erra pra caramba. Jesus vai na minha casa, então eu tenho chance. É igual nós, né? Nossa, eu estou super culpada, mas aconteceu uma coisa tão boa comigo. Eu já sei. É porque Deus ainda gosta de mim. É porque Jesus ainda está comigo. Porque a gente acha que Deus às vezes abandona a gente e que Jesus desistiu de ser o governador espiritual do planeta, desistiu de nós por algum motivo, e não desistiu. Somos nós, muitas vezes, que desistimos de nós mesmos. Né? E aí Zaqueu era meio que isso. Mas quando Jesus vai comer na casa dele, ele fica assim, feliz pra caramba. Ele chama os filhos dele, ele chama todo mundo. Vamos comer em casa, porque vocês não sabem quem está lá hoje. Jesus, o próprio. E aí Zaqueu se transforma em um mensageiro. Todos que são tocados por Jesus, eles precisam se tornar mensageiros. Então nós, que fomos tocados por Jesus, nós temos que ser mensageiros da luz, como Madalena e como Zaqueu no caso. Se eu ouço uma coisa muito boa, eu tenho que passar para frente, porque talvez a pessoa que esteja do meu lado esteja precisando muito mais do que eu, né? De ouvir uma palavra amiga, de ouvir uma palavra de aconchego e de ouvir uma palavra de estímulo no bem, né? Jesus não fica desanimado quando Pedro o nega 3 vezes. Ele edifica o apóstolo fiel e defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Porque você sabe que Pedro também foi crucificado? Pedro foi crucificado, mas ele não quis ser crucificado igual a Jesus. Ele falou, eu não quero tirar essa honra do mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Vocês sabiam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Ele dedicou sua vida toda a Jesus. Sabe por quê? Porque ele era discípulo e foi chamado por Jesus. Mas ele carregava uma culpa dentro de si muito grande, como nós carregamos. Ele carregou a culpa de ter negado Jesus 3 vezes. Mas ele negou 3, nós negamos 890 por dia de bobear. Negar Jesus é quando nós negamos a nós mesmos as oportunidades de melhoria íntima. Porque Jesus, ele veio, desde o começo do parágrafo ali, ele veio e tem confiança em nós. E cada vez que a gente vê que Jesus perde confiança em nós, ele não perde, mas nós pensamos que ele perdeu por causa da quantidade de erro que a gente ainda comete, a gente nega Jesus, nega a presença dele no nosso lado. Então vamos parar de negar Jesus, vamos parar de negar a nós mesmos as oportunidades de sermos seres humanos melhores, e vamos fazer um Natal diferente na nossa casa.
O Natal, sim, onde que Jesus nasce menino, mas é um Jesus que não nasceu menino só e não se foi crucificado só. Que entre esses dois períodos teve um grande trabalho evangelizando as pessoas. Então, eu desejo a todos um evangelho próspero dentro da casa de cada um. Que todos possam estar bem consigo mesmo, com suas consciências e fazer o melhor que puderem. Uma perfeição. Obrigada, gente. Nós agradecemos a irmã Jaqueline, né, as reflexões da manhã, nos oportunizando, né, refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal em nossas vidas. Então vamos fechar os nossos olhos, né, trazendo a imagem de Jesus, nosso divino amigo, isso, enviado do nosso Pai, Pai nosso, que nos ama tanto e que enviou o seu Filho amado para que pudesse revelar o seu amor por cada um de nós. E com esse amor que pulsa aqui em cada coração, nós vamos todos juntos, unidos em um só sentimento, este, o do amor, que se expressa na fraternidade. Nós, enquanto irmãos, filhos do Pai Maior, irradiando esse amor em favor de todos aqueles que nesse momento estão desesperados, sem o sentido da vida, aqueles que estão famintos do pão material, mas também espiritual, os que estão nos cárceres, aprisionados pelo próprio orgulho, que também somos nós. Aqueles que tanto precisam ser olhados com amor, no acolhimento que cada um de nós pode oferecer. Também por todos os nossos dirigentes, aqueles que estão à frente no poder de todas as nações, que possam aos poucos serem tocados para o sentido maior da vida e da paz que começa em cada um de nós. E sentindo todo esse amor de Jesus nos envolvendo, nós estendemos também a todos os nossos familiares aqui representados, todos os irmãos que caminham conosco, os dois planos de vida, e que assim possamos estar a caminho da luz com Jesus, na construção da fraternidade, da família universal, e permaneçamos assim com Jesus, sendo instrumentos de teu amor, hoje, agora e sempre. Nós agradecemos a todos, tenham um bom domingo, e na quarta-feira nós teremos a nossa reunião pública com o mesmo tema, Natal no Lar Espírita. Um abraço para todos, fiquem com Deus.